Olá, boa noite. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada uma das vossas vidas. Eu hoje venho apresentar uma palavra a cada um de vós sobre a criação de Deus. A criação. Creio que é o primeiro vídeo que falo sobre a criação de Deus. E quero começar gentilmente a ler com vocês uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, logo no primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Diz o seguinte a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio em hebraico quer dizer Bereshit. No princípio da era temporal que Deus criou. Criou, que é o verbo bara em hebraico. Criou Deus os céus e a terra. Vejam que é mais do que um céu, é os céus, todo o universo. Criou Deus os céus e a terra, todo o universo, e criou a terra para nela fazer habitar os homens, os seres humanos, as mulheres, crianças. Glória a Deus. Em Salmos 8, que é um texto paralelo a este que eu quero apresentar, Salmos 8, versículo 1, diz o seguinte: Salmos 8:1, a palavra de Deus diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aqui o salmista, Salmo de Davi, fala: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Vamos agora a alguns dados científicos acerca do nosso universo, dos planetas que ocupam o universo. A nossa galáxia contém mais de 100 bilhões de estrelas. Só a nossa galáxia, Via Láctea. O nosso Sol fica a 240 trilhões de quilómetros do centro da nossa galáxia. A nossa galáxia é apenas uma das que compõem um agrupamento de 19 galáxias, ficando a mais próxima a 30 milhões de anos-luz, que isto são 240 milhões de trilhões de quilómetros. Mas existem mais de 1 bilhão de galáxias. O número das estrelas destas galáxias é calculado em aproximadamente, segundo os cientistas, em 100 quintilhões de estrelas. Tremendo, não é? O nosso Deus é tremendo. No princípio criou Deus os céus, mais do que o céu, e a terra. E sabemos que fez habitar o homem nesta terra. Louvado seja Deus. Se continuarmos a analisar o Salmo 8, versículo 2 ao 9, vamos voltar a ler. Salmo 8, versículo 2 ao 9. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Vejam, um Deus tão grande, um Deus tão majestoso, tão poderoso, tão maravilhoso. Ele diz que até tira força da boca das crianças e dos que mamam. Ele suscitou força por causa dos seus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Até da boca das crianças e dos que mamam, não é? E diz que das crianças vem o perfeito louvor, também diz. No versículo 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quando vemos o sol, que tem uma energia positiva, que atrai a lua, que tem uma energia negativa, os eletrões, os átomos, toda a forma de energia que Deus criou, vemos que Deus é tão poderoso, que Deus é este, Deus majestoso, Deus maravilhoso. E Ele criou tudo isto, todos estes planetas, os céus dos céus, para a sua glória, para a sua inteira glória. Nós, como criação de Deus, devemos adorá-lo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. E não nos esqueçamos que a palavra diz que Deus conhece o nome de todas as estrelas. Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Não é?
Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Aqui o salmista tem um choque de realidade. Quem sou eu diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que se importa comigo, que se importa connosco? Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Vejam, ele faz com que o homem tenha domínio. E como é que vemos quando Deus criou o homem? Domínio sobre os animais, sobre a natureza. Eis que te dou domínio. Não é? Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves dos céus e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. E vejam, o salmista termina aqui no 9 exatamente como começou. Diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vejam, o salmista começa o salmo, o 8, peço perdão, com uma expressão de louvor, e termina com a mesma expressão de louvor. Diante de toda a magnificência de Deus, diante de tudo aquilo que Deus nos mostra, através daquilo que Ele criou. Ele, assim como começa, assim termina o salmo, espantado, maravilhado com a criação de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nós servimos a um Deus que é grande, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus vivo e verdadeiro. Agora gostaria que fossem comigo a Colossenses 1, do 12 a 18. Vejam a glória de Deus. Qual o propósito de Deus criar todas as coisas? Para a sua inteira glória. Colossenses 1, 12 a 18 diz o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idóneos, que nos fez capazes, que nos fez capacitados, dignos nele, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro. Não quer dizer que ele foi criado, ele é o Criador. E diz também na palavra que ele estava lá criando todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Diz João, capítulo 1. Nele está a vida. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vejam, tudo foi criado para a glória de Cristo. Por ele e para ele são todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, pela sua palavra. Depois, como nós podemos ver lá à frente em Gênesis, como se um dia o Senhor quiser, nós iremos ver, quando o Senhor diz haja luz, e logo houve luz. Todas as coisas subsistem pela sua palavra. A palavra de Deus tem o poder de manter firmes as coisas. A palavra de Deus não é uma palavra de um homem. A palavra de Deus é vida. É vida. A palavra de Deus é vida. E Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Vejam, é a cabeça da igreja. O princípio, o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Cristo tudo ganha harmonia. Em Cristo tudo ganha vigor. Em Cristo tudo tem vida. Tudo. Harmonia, comunhão, proximidade em Cristo. Amor, ligação em Cristo. Sem Cristo nada disso era possível. O que podemos concluir aqui no nosso primeiro estudo, a primeira parte sobre a criação de Deus,
que é tudo foi criado por Cristo, para Cristo e em Cristo. Sendo Ele Deus, Pai, Filho e Espírito, estavam criando todas as coisas. Diz mais à frente, diz depois que o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito se movia. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E que nós temos esta oportunidade, nós temos esta chance de ver, de testemunhar aquilo que Deus fez na criação. Nós temos este privilégio de olhar, de poder sair, poder ver os relevados, os campos, ver paisagens, ver a natureza, ver o mar, aproveitemos, sejamos gratos pelo ar que nós respiramos, sejamos gratos por aquilo que nós podemos ver, por aquilo que nós podemos também sentir através daquilo que Deus criou. Daquilo que Deus criou. Quando pegamos numa flor ou numa borboleta, sejamos gratos. Sejamos gratos. Porque não havia outra forma. Vejam como tudo está tão maravilhosamente criado. Não havia uma mente, uma outra cabeça ou alguém que tivesse uma invenção tão perfeita como a terra e os céus. E os céus. Como tudo está criado. Isto que eu vos apresentei são dados científicos. São dados que a ciência também conseguiu ir buscar e também que cientistas com telescópios viram e veem a Lua e veem as estrelas. E as constelações. São coisas que existem. Simplesmente não poderia vir de uma explosão e está tudo feito. É mais do que isso. Tem que haver uma mente brilhante atrás de todas estas coisas. E aqui vemos Deus que criou todas as coisas. Na Bíblia, cuja palavra não há engano, cuja palavra não há erro, não se encontra erro. Continuando. As que estão na terra como as que estão nos céus. Glória a Deus. Para terminar, vamos voltar ao versículo 1. No princípio, Bereshit. No princípio, o início da era temporal. No princípio criou Deus, aprova Deus criar. Criou Deus os céus, todos os céus que existem, e a terra. Lembram-se quando Paulo falou que foi ao terceiro céu, o céu de Deus. O terceiro céu. Depois vemos também a toposfera, a estratosfera, os céus que Deus criou, os céus e a terra. E aprova Deus fazer nascer vida nesta terra. Desde a cadeia alimentar dos animais, até também a água, o habitat para os seres vivos, até ao ser humano, que a Bíblia diz que o ser humano é criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança. E tinha o domínio sobre a criação. Tanto que depois vemos Deus a chamar Adão, e Adão deu nomes aos animais. E esta comunhão que Deus quer ter com cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela tua criação, Pai. Te agradecemos porque temos este privilégio de ver tudo aquilo que tu criaste. Obrigado, Senhor, por cada vida, Pai. Criados à tua imagem, conforme à tua semelhança. E criação grandemente amada por ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que nós possamos dar louvores e glórias e sejamos gratos. Mas, acima de tudo, que conheçamos, Pai, o plano da tua salvação que está em Cristo. De reconciliar consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra. E que possamos abraçar a Cristo, que é o presente de Deus para toda a humanidade. E aqueles que já confiaram em Cristo possam permanecer no vivo caminho de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desejo-vos uma boa noite.